Às vezes a verdade fica tão bem escondida que pode dormir por décadas. Mas quando finalmente desperta, expõe segredos que ninguém jamais imaginou. Hoje você vai conhecer um caso em que o tempo não apagou nada, apenas esperou a hora certa para revelar tudo. No coração de Los Angeles, no final de fevereiro de 1986, um caso aparentemente comum se transformaria em um dos episódios mais intrigantes e complexos da investigação policial americana. O que parecia ser apenas mais um incidente doméstico logo mostraria ter camadas profundas, segredos guardados e uma verdade que levaria mais de 2 décadas para emergir. A história começa com Sherry Rasmussen, uma mulher de 29 anos, diretora de enfermagem em um grande hospital, admirada por colegas e reconhecida por sua inteligência, liderança e serenidade. Ela estava no auge da carreira e vivia ao lado do marido, John Hutton, um momento de plenitude e planos para o futuro. Sherry e John tinham se casado recentemente e construíam uma vida tranquila. Mas apesar da felicidade do casamento, havia algo que deixava Sherry inquieta. John tinha tido um relacionamento anterior com uma mulher chamada Stephanie Lazarus, que ainda mantinha atitudes estranhas e inesperadas. Sherry comentava ocasionalmente que aquela presença a deixava desconfortável. Stephanie, por sua vez, não escondia que ainda tinha sentimentos pelo antigo namorado. Ninguém, no entanto, poderia imaginar que essa história guardava algo muito mais complexo. Na manhã de 24 de fevereiro de 1986, John saiu de casa cedo para o trabalho. Sherry ficaria no apartamento, descansando, pois não estava se sentindo bem. Quando John retornou no fim da tarde, encontrou a porta entreaberta e um silêncio que parecia mais pesado do que o normal. Ao entrar, viu que a sala estava em desordem, como se algo tivesse acontecido ali, e então encontrou sua esposa sem vida, com marcas de projéteis e também marcas de dentes, colocando em movimento uma investigação que por anos ficaria envolta em erros, omissões e suposições equivocadas. A resposta inicial da polícia foi rápida. Tudo indicava que o apartamento havia sido alvo de um furto que terminou em confronto. A cena foi interpretada dessa forma, e a investigação seguiu essa direção desde o primeiro momento. Mas olhando com atenção, alguns detalhes não se encaixavam. Não havia sinais claros de arrombamento. Objetos de valor não haviam sido levados. Muitos itens pareciam estar fora do lugar de forma artificial, como se alguém tivesse tentado montar um cenário de confusão para reforçar a narrativa do assalto. Mesmo assim, a hipótese de invasores desconhecidos foi aceita sem grande aprofundamento. Assim, o caso esfriou rapidamente. E com ele, silenciosamente, esfriaram também todas as pequenas pistas que poderiam ter levado a um desfecho muito antes. Com o passar do tempo, familiares e pessoas próximas de Sherry voltavam a lembrar de algo que ela havia comentado: o comportamento estranho de uma mulher do passado de John. Sherry havia compartilhado que essa pessoa aparecia sem avisar. Fazia comentários que a deixavam desconfortável e parecia determinada a continuar presente na vida do casal. Essa mulher era policial e se chamava Stephanie Lazarus. Mesmo assim, seu nome nunca foi destacado com relevância no relatório inicial. É como se essa pista tivesse sido propositalmente deixada de lado, ou simplesmente ignorada. Durante décadas, o caso permaneceu arquivado, mas a história não havia terminado. Em meados dos anos 2000, uma equipe especializada em casos antigos começou a revisar arquivos antigos. Entre papéis e relatórios encontraram algo que havia sido coletado na época, mas que jamais havia sido analisado com a tecnologia adequada como material biológico preservado, incluindo uma marca que não havia sido comparada com pessoas ligadas ao caso. Em 2009, com técnicas avançadas de análise, esse material finalmente passou por exames detalhados. O que os investigadores encontraram mudaria toda a direção do caso. As amostras não correspondiam a criminosas conhecidas nem a invasores desconhecidas. A compatibilidade genética apontava para alguém bem menos distante. Ela correspondia a Stephanie Lazarus, que agora era uma investigadora com anos de carreira dentro do departamento de polícia. A revelação provocou um choque interno. A mulher que Sherry temia, a mulher que namorou John após a faculdade e nunca aceitou o término e o casamento dele, a mulher cujo nome havia sido ignorado no início, a mulher que por mais de 2 décadas permaneceu completamente fora do radar das investigações. A partir desse momento, o caso saiu da estagnação absoluta e se tornou uma das mais delicadas operações internas da polícia de Los Angeles. Investigadores sabiam que precisavam agir com extremo cuidado. Stephanie era da polícia, tinha acesso a informações, podia ser alertada por colegas e poderia comprometer a investigação se percebesse qualquer movimento suspeito. Para confirmar a compatibilidade genética sem levantar suspeitas, os investigadores conseguiram coletar discretamente um item descartado por Stephanie. Com essa comparação adicional, a compatibilidade foi confirmada e não havia mais margem para dúvida. Era o momento de avançar para o passo final.
Os detetives então convidaram Stephanie para uma conversa informal sob o pretexto de discutir um caso antigo. A entrevista foi gravada. Ao responder perguntas que inicialmente pareciam simples, Stephanie começou a demonstrar desconforto. Ela hesitava, mudava versões, tentava minimizar sua relação com John e o contato que havia tido com Sherry. Sua postura entregava mais do que suas palavras. A reviravolta estava completa. O DNA da mordida foi crucial, mas levou anos para ser comparado. A partir desse ponto, o caminho para a conclusão era inevitável. Com as novas evidências, a investigação finalmente reconstruiu o que havia acontecido naquele dia de fevereiro de 1986. A antiga narrativa de invasores desconhecidos perdeu qualquer sustentação. E assim, mais de 20 anos depois, a verdade emergiu, trazendo não apenas respostas sobre o destino de Sherry Rasmussen, mas também uma reflexão profunda sobre como um caso pode ser prejudicado quando pistas são ignoradas, quando relações internas interferem na investigação e quando a verdade é deixada de lado por conveniência ou descuido. O caso de Sherry Rasmussen se tornou um símbolo. Ele mostra que o tempo pode apagar rastros, mas não apaga a verdade. Às vezes ela apenas permanece em silêncio, esperando o momento certo para surgir, seja por meio de tecnologia avançada, de uma equipe disposta a revisitar o passado, ou simplesmente da persistência da busca por justiça. E assim, mais uma vez, o passado mostrou que nenhum silêncio é eterno e que a verdade sempre encontra um caminho para emergir, mesmo depois de décadas enterrada. Em 2012 foi o julgamento e condenação. Lazarus foi condenada e sentenciada à reclusão perpétua. Em 2023 teve uma mudança de posição. Lazarus mudou sua versão, alegando ter confessado para conseguir a liberdade condicional, embora a família Rasmussen ainda duvide de seu remorso. Em 2024 teve liberdade condicional negada, permanecendo presa. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando mistérios, reviravoltas e investigações que voltam à tona quando menos esperamos, curta, comente e compartilhe. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui cada história revela algo novo e a próxima pode ser ainda mais surpreendente.